Geralmente os tributos, covers ou até mesmo homenagens feitas para artistas são bem legais. Porém, nos anos 70, existiram algumas pessoas que levaram estes fatos ao extremo, fazendo isso da forma mais louca e bizarra possível. Um promotor de show simplesmente decidiu homenagear alguns artistas falecidos, criando clones deles mesmos. Com a ajuda de cirurgias plásticas, ele resolveu ressuscitar os mortos, ícones da música como Elvis, Jim Morrison e Janis Joplin. E é exatamente isso que iremos mostrar para vocês no vídeo de hoje. O bizarro exército de clones de Danny O'Day. Olá, eu sou Eutímio Carvalho. Obrigado mais uma vez de estar por aqui nos prestigiando como sempre no nosso canal. Fico muito feliz em saber que você está gostando do nosso conteúdo. Não sei se vocês se lembram, mas em 2012 no Coachella, durante o show de Snoop Dogg, através de hologramas, conseguiram trazer Tupac de volta aos palcos. Essa tecnologia de holograma é muito utilizada hoje em dia para fazer show de artistas falecidos. Em Las Vegas, o Cirque du Soleil passou as músicas do Michael Jackson e o próprio Michael apareceu durante o show, só que em forma de holograma. Só que antigamente não tinha como fazer isso. Então, trazer um artista falecido de volta aos palcos era algo muito difícil. A única forma então era encontrar pessoas bastante parecidas e também bem talentosas, que são os covers. Para isso, a pessoa se vestia parecido, dançava e cantava como artista, cabelo, maquiagem e tudo para ficar bastante parecendo com seus ídolos. E isso, de certa forma, se torna uma atração. E como existem muitos fãs desses artistas, isso acaba gerando um certo lucro. Só que o problema mesmo é que lá na década de 70, uma pessoa, um cara, teve uma ideia maluca de simplesmente clonar todos os artistas falecidos. Uma ideia bem maluca e bizarra. Começamos com os clones de Danny O'Day. Danny O'Day acabou entrando para a história não por ter feito um bom trabalho e uma carreira de sucesso, mas sim por usar cirurgia plástica para transformar pessoas em clones de seus ídolos. Ídolos como Elvis Presley, Jim Morrison, entre outros. Tudo começou porque Danny era um produtor de shows que queria reviver ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Elvis Presley. Como Elvis não estava mais vivo, ele não iria usar uma máquina do tempo ou a ciência para trazê-lo de volta. E sim, ele traria de volta o Elvis através de procedimentos estéticos. O seu plano era ir atrás de pessoas com talento, que tivessem uma música, uma performance boa. E essa pessoa também tinha que ter os traços bem parecidos com Elvis, porque então seria mais fácil fazer o que ele estava pretendendo. Ele encontrou um ex-vendedor de carros do Havaí chamado Dennis Wise. Esse rapaz já fazia covers do Elvis. Assim então, ele se tornou a primeira cobaia do experimento de Danny. Naquele período, Wise tinha viajado para os Estados Unidos para tentar alavancar sua carreira de cover e assim mostrar o seu talento musical. A partir daí foi que entrou Danny nesse experimento. Ele convenceu o rapaz a passar por cirurgias plásticas bem pesadas. Algo que, segundo Danny, iria trazer o sucesso certeiro para o Wise. Essa cirurgia então mudaria o seu nariz, suas bochechas, lábios, arcada dentária e muito mais. Tudo isso sobre a promessa de que ele seria um grande sucesso nos Estados Unidos, porque além do talento, agora ele seria o próprio Elvis em carne e osso. E trazendo de volta então essa nostalgia do rei do rock, ele iria ganhar muito dinheiro com isso. No dia da cirurgia, o Wise conta que na sala cirúrgica haviam fotos de Elvis por todos os lados, para assim os médicos fazerem um ótimo trabalho e deixá-lo bem parecido com a cara do rei do rock. Depois de uma cirurgia plástica, geralmente a pessoa fica toda inchada, estranha. E só algumas semanas depois é que ela começa a ficar desinchada e com a aparência mais normal. Foi somente depois de algumas semanas, no começo de 1978, que ele mostrou o resultado da transformação para o mundo. E essa foi a primeira aparição como o novo Elvis Presley. Ele apareceu assim,
no famoso programa de TV chamado Good Morning America. Porém, mesmo a cirurgia tendo ficado legal, muito boa, a parceria profissional entre os dois não durou muito tempo, já que Danny e Wise se desentenderam por dinheiro. Vejam só, Danny, o promotor, até conseguiu marcar alguns shows para o clone de Elvis, mas segundo Wise, ele alegou que nunca recebeu esse dinheiro. Então, esse novo Elvis acabou processando seu produtor, justamente por ter se dedicado tanto aos serviços e nunca recebeu um centavo de volta por isso. Porém, Danny O'Day não parou por aí. Esse, na verdade, foi o primeiro teste que ele fez, e como na sua cabeça ele imaginava que tinha acertado e que todos estavam gostando do clone do Elvis, então ele pensou: meu plano é um sucesso e vou fazer mais clones. Seguindo esse raciocínio, ele começou a reviver outras estrelas da música para assim criar um grande exército de astros falecidos. Basicamente, ele fazia a mesma coisa que fez com o clone de Elvis, com o Dennis Wise. Ele procurava pessoas que se pareciam com algum artista que já faleceu e submetia essas pessoas para ficarem parecidas com seus ídolos. Nessa busca incessante, ele encontrou Ramona Keywood, uma cantora californiana que já imitava o timbre vocal de Janis Joplin. E a única coisa que faltava então era a sua aparência física parecer 100% com Janis Joplin. Para isso então, novamente foi feita uma plástica. Mais uma vez, várias fotos de Janis Joplin foram separadas durante a sala de cirurgia e transformaram Ramona Keywood em Janis Joplin. No mesmo período, ele acabou criando clones de outros artistas. Foram criados clones de Jim Croce, um famoso compositor e cantor dos Estados Unidos. Ele também resolveu fazer o clone de Jim Morrison, vocalista da banda The Doors. Como o primeiro Elvis não tinha dado certo, ele fez mais uma versão de Elvis Presley e também uma versão feminina do Elvis. Mas, segundo Danny, não chegaram a passar por cirurgias tão drásticas e invasivas quanto o Dennis Wise passou. Esses 4 novos clones teriam realizado apenas procedimentos mais simples, como preenchimento labial, implante de queixo e pequenas incisões. Mesmo assim, com essas pequenas alterações, Danny fez questão de apresentar o seu grupo de clones para a imprensa, mas com os rostos cobertos, para assim causar mais curiosidade. Depois de fazer todo aquele suspense, Danny anunciou que estava criando uma turnê com seus 4 clones, uma turnê super extravagante chamada Rock and Roll Heaven. A ideia era juntar os fãs dos artistas falecidos e lucrar muito dinheiro com esses novos clones. Parecia ser uma ideia até interessante, mas no final acabou não dando muito certo. O projeto de Danny acabou não atingindo o sucesso que ele almejava e não demorou muito para que esse projeto bizarro simplesmente entrasse no esquecimento. Sem contar também que naquela época muitas pessoas não acharam essa ideia muito boa. Acharam até mesmo estranha e esquisita. Inclusive, foi até feita uma reportagem na revista Rolling Stones criticando esse experimento maluco. Mesmo não tendo sucesso e não conseguindo realizar o seu plano, Danny achava que aquilo era uma boa ideia. Inclusive, fez plástica nele mesmo, transformando ele próprio em um artista que ele era fã. Nesse caso, o clone de Kenny Rogers, um cantor bem renomado de música country lá nos Estados Unidos. Para ficar então parecido com esse artista, ele colocou alguns implantes de cabelo, mexeu no rosto e tirou a papada. Danny O'Day faleceu em 2003, aos 54 anos. E mesmo tendo executado esse plano totalmente diferente, ele não conseguiu a fama e nem sucesso que tanto esperava, sendo lembrado por alguns como um cara que tentou criar um exército de clones de artistas falecidos. Você conhecia essa história um tanto estranha? Deixa aqui embaixo seus comentários e eu quero ler. No mais, um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.